Mateus 5, versículo 2. E Jesus, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurado os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Espírito Santo, obrigado. Nós te amamos. Eu te amo. Fale aos nossos corações. Fale a cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém. O que é interessante é que Jesus começa o Sermão do Monte, 53 doutrinas, 53 ensinamentos falando sobre isso. Por mais de são 79 vezes Jesus usa a palavra oração. O Novo Testamento inteiro prioriza a palavra oração. Os 66 livros da Bíblia contêm a palavra oração. De 53 ensinamentos de Jesus no Sermão do Monte, o que é mais interessante é que ele começa com essa parte. E durante muito tempo eu perguntei para Deus o que isso quer dizer. Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Nós devemos fazer uma pergunta: qual é a oração para a qual o homem é convocado? Existem muitos tipos de oração, meus irmãos. Existe oração intercessória, que é aquela que você entra na brecha, sente o fardo de alguém, compra a briga de alguém no reino espiritual e bola para cima. Os intercessores são os que mais sofrem porque entram numa briga que não é deles. Mas é um chamado. Intercessão é um chamado, oração não. Oração é para todos, intercessão nem sempre. Orar pelos outros, o tipo de oração intercessória, entrar na briga e na brecha por alguém, é sim um chamado altruísta. Nós temos a oração para pedir, oração de guerra, aquela que você não fala com Deus, você fala com o diabo. Você está cheio de Deus, mas fala com o diabo, seus anjos. Mas para qual oração o homem é convocado? O Novo Testamento descreve vários tipos, várias maneiras de orar. E eu quero falar de dois tipos hoje. Uma, que é a oração de modo geral, e a outra é a súplica. Você já ouviu falar sobre esse termo, suplicar? Suplicar não é só orar, é mais do que isso. Nós temos a oração, que é a oração de forma geral, enquanto a súplica, na Bíblia, é uma forma de oração muito mais especial do que uma oração comum. Essas duas, a oração e a súplica, devem ser combinadas para que sejam eficientes. Uma oração eficaz é uma oração que combina a oração comum com a súplica perante Deus. É nesse sentido que a Bíblia diz que a súplica, ou o contexto ali, oração do justo, ou a súplica do justo, é poderosa em seus efeitos. Quando você chega a entender o que é súplica, você já entendeu como orar e pelo menos a maioria das suas orações, 99% delas serão atendidas. Eu te faço uma pergunta: se você soubesse que você dobraria o joelho agora e o Senhor falasse, se você dobrar o joelho agora, o que você pedir eu te dou, você oraria? Então sabe por que as pessoas não oram? Porque elas não têm tanta certeza que serão atendidas. E aí o nome disso é incredulidade. Eu tenho certeza que se eu falar assim, vai lá, dobra o joelho agora, o que você me pedir eu lhe dou. Você oraria na hora, pois ele disse isso. Tudo que pedir em meu nome, em oração, com fé, o meu Pai lhe concederá. Pois ele lhe prometeu isso, meus irmãos. Agora, tem oração que o Senhor não vai ouvir? Tem muitas. Principalmente aquelas que a gente ora, parece que é uma oração, mas é uma macumba. Senhor, me dá o marido, Senhor, me dá a esposa, Senhor, me dá isso. Tem coisa, irmão, eu louvo a Deus que Deus não ouviu todas as minhas orações. Graças a Deus que não são todas as orações que eu já orei na vida. Senhor, hoje eu oro, e quando eu orar eu sei que eu vou ser atendido, porque eu já sei orar. Mas eu já orei tanta besteira. Quando eu tinha os meus
14 anos de idade, eu apaixonei por uma cantora. Não vou falar o nome para não comprometer, a cantora. Eu vou dizer só a primeira letra do nome dela, Aline Barros, para ninguém saber e não contar para o Flamengo, torcida do Flamengo. Por isso que a minha esposa deixa eu levar qualquer cantora na conferência. Fala, Aline Barros não. Também isso é brincadeira. A Aline Barros nunca vai cantar numa conferência sua. E eu jejuei, gente, eu jejuei. E ela era de Goiânia. Nossa, jejuei, eu acho que 1 mês para casar com a Aline Barros. Eu tinha 14 anos de idade. E eu orava, gente, eu chorava, Senhor, eu tenho que casar com essa menina. Hoje eu lembro um negócio desse, me dá uma vergonha. Eu falo, meu Deus, quanta estupidez tem uma criança. Você ri. Agora imagine, é assim que você faz diante de Deus. Só que a diferença entre mim e você é que você faz isso adulto. É muita estupidez. Senhor, eu quero aquela casa, mas aquela casa está cheia de problema. Você pega, toma na cabeça. Senhor, eu quero aquele carro, mas aquele carro tem problema. E você pede coisas que serão para o seu mal. Então nós devemos louvar a Deus que muitas vezes Ele não ouviu nossa oração para o nosso bem. Agora você tem que entender que as orações que são de acordo com a vontade de Deus, você deve se recusar a ouvir um não. Como assim um não? Você deve bater e insistir para recebê-la, porque essa oração é de acordo com a vontade de Deus. Por exemplo, Deus quer que sua família seja salva, então você deve se recusar a não ser atendido por isso. Ele nos atende de acordo com a vontade de Deus. Você quer ver Romanos capítulo 8? Romanos 8, versículo 27. Vamos ver o verso 26 e 27. Que tipo de oração chega aos ouvidos do Senhor? Do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossa fraqueza, porque não sabemos como. Então, primeiro, nós somos fracos porque não oramos. Segundo, nós caímos em pecado porque não oramos. Terceiro, nós somos desfalecidos, murmuradores. Todos os nossos problemas nascem porque não oramos. Está claro? Agora, no entanto, o próprio Espírito intercede por nós. Agora, o Espírito Santo ora no meu lugar. Jesus morreu para que eu não precisasse orar. Não é nesse sentido. Porque tem gente que pensa que está vendo, eu não sei orar, mas o Espírito Santo ora por mim. Não. Ele intercede para que eu aprenda a orar. O contexto aqui, ele intercede para me ensinar a orar. Então ele está gerando em mim uma vontade, uma força para orar. O contexto aqui não é, ele me substitui na oração, não. A ideia é que ele insista comigo até ele orar. Mas pastor, eu não estou tendo essa insistência. Está sim. Só o fato de você estar ouvindo sobre isso há meses ou anos é uma insistência do Espírito Santo com você. E ele continua. Como que ele faz isso? A intenção do Espírito é tão grande, mas tão grande em me fazer orar, que ele chora com gemidos difíceis de ser expressos por meio de palavras. Agora, qual é a oração que chega diante de Deus? Vejamos. E aquele que sonda os corações conhece perfeitamente qual é a intenção do Espírito. Leia o resto do texto. Porquanto o Espírito observa a palavra, que é diferente de simplesmente orar. Ele suplica pelos santos Então qual é a oração que chega diante de Deus? É a oração que está alinhada com essa vontade de Deus. Por isso que o Espírito Santo tem que me ensinar a orar, para eu não orar em vão. Eu tenho que orar uma oração que não vai interferir na vontade de Deus para a minha vida. Eu não posso orar e falar, Senhor, mata meu marido. Eu sei até que você gostaria disso, mas ele não vai matar. Fala, Senhor, me dá outro marido, me dá outra esposa. E eu estou orando. Por exemplo, eu estou orando a Deus para saber se meu tempo na igreja acabou. Bom, você tem que orar para Ele te tirar, não para ficar. Aqui você já está, Ele tem que vir falar para você sair.
Ele não precisa falar para você ficar. Ele precisa falar para você sair. Você entendeu o que eu disse? Mas a maioria das pessoas fazem isso? Não. E pior, mentem. Pastor, eu estive orando. Teve uma que eu peguei ela na mentira. E senti de Deus que agora é o meu tempo. Falei, você sentiu como? O senhor falou para você sair? Falei, não, não foi assim. Falei, foi como? Ele falou que você não falou. Então por que você mentiu que ele falou para você sair? Porque a maioria fala que Deus disse para ele sair. Deus falou, sai dessa igreja, meu servo. Que vergonha, que vergonha, que vergonha é o que a gente faz. Agora olhe o resto do texto. A súplica do Espírito é esse tipo de oração que é poderosa. Aquela que é mesclada com a oração comum com súplica. Pois a oração do Espírito não é uma oração comum, é uma súplica. E essa súplica do Espírito é ela que ele gera em nós. Vou te dar um exemplo de súplica, para você entender um pouco o que eu estou dizendo. Jesus inicia o famoso Sermão do Monte, com ensinamento poderoso sobre oração, e ele começa dizendo, bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Que texto poderoso e mal interpretado, ou sequer temos coragem de querer interpretá-lo. Mas do que Jesus está falando sobre? Quem é pobre de espírito tem o reino dos céus. Meu Deus, isso é muito poderoso, gente. Quem não quer o reino dos céus? Mas quando eu falo reino dos céus, você precisa entender que tem 3 características de reino. Tem reino de Deus, reino de Cristo e reino dos céus. É diferente, viu? O reino de Cristo é o reino milenar. É aquele reino que ele vai reinar por 1000 anos. É chamado reino de Cristo. É o do Messias, que ele reinará. É um prêmio que Deus deu ao seu filho por ter sido obediente à morte e cruz e morrido em nosso lugar. Então agora Deus lhe deu um nome sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos nos céus e na terra, e toda língua confesse que ele é Senhor. Não só isso, Deus também deu um reino para ele, pela sua obediência. Ele foi obediente, e esse é o reino de Cristo. E ele também deu um povo para ele, por essa obediência, a sua igreja. Então nós somos um prêmio do Pai para o Filho. Uau, eu me dou por satisfeito. Você não? Eu me dou por satisfeito por ser um prêmio a Jesus. Deus me deu a Jesus como prêmio por sua obediência. Uau, eu sou um presente. Entendeu ou não? Ele me deu. Todo aquele que o Pai me dá, esse vem a mim, disse Jesus. E o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Então eu fui dado a Jesus. Por isso que salvação é tirar o cara do reino das trevas e transportá-lo para o reino de seu filho. Nós estamos no reino do Filho. Aleluia, é poderoso. Esse é o reino de Cristo. Segunda característica do reino é o reino de Deus. Se o reino de Cristo é o milênio e nós somos seus súditos nesse reino, o que é o reino de Deus? É o Espírito Santo no crente. Porque o reino de Deus é paz, alegria no Espírito. Então Jesus disse, o reino de Deus está dentro de vós. Todo aquele que recebe o Espírito Santo, ele é governado por Deus a partir de agora, e Deus reina nele. O reino de Deus é ter o Espírito Santo. Então eu andando na terra, tendo o Espírito Santo, eu estou sendo o reino de Deus na terra. O reino de Deus está dentro de vós. Esse é o reino de Deus. Agora nós temos o reino dos céus. Aí é o céu de fato. É o céu eporâneo, é o trono de Deus. Também está lá o paraíso, é onde estão os anjos e etc. Esse é o reino dos céus. Por isso que a Bíblia separa reino de Cristo, reino de Deus e reino dos céus. Dito isso, a Bíblia deixa claro que bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus está dizendo que esse pobre de espírito, ele vai ter experiências como a de Paulo. 2 Coríntios 12, versículo 1, conheço um homem que em Cristo há 14 anos foi arrebatado até o 3º céu e viu coisas inexplicáveis que nem consigo mencionar. Paulo ainda diz, conheço um homem, ele diz, se no corpo ou fora do corpo eu não sei, mas Deus o sabe, que foi ao paraíso. E Paulo viu
e teve experiências sobrenaturais nesse reino. João também foi arrebatado ao céu. É isso. Ele teve pleno conhecimento do céu ainda no corpo. Nós não temos só João. Se você pegar as visões de Ezequiel, você não sabe se ele está cheio do Espírito ou drogado. Porque Ezequiel é louco, velho. Ezequiel não era um homem normal, mas Ezequiel detalha tudo, a glória, o trono, a cor do trono, o arco-íris, raios, trovões. Dizia que o trono tinha até rodinha. Os seres viventes, os querubins, os serafins, Isaías. E Daniel, gente. Daniel é tão profundo que há teólogos que defendem que Daniel não é da época da Babilônia, é contemporâneo, porque é muito precisa as revelações, mas a revelação é precisa. O que é interessante é que esses servos de Deus, esses profetas, ao mesmo tempo que eles estavam aqui no corpo, eles tinham acesso ao reino dos céus. Veja a visão de Jacó da escada, que anjos desciam e subiam. É essa a importância. Os homens de Deus, de profundas revelações, ao mesmo tempo que eles estão aqui, eles caminham no reino dos céus. E eles têm acesso ao reino dos céus. Acho que alguns já pegou. Não é possível que você não pegou. João disse: eu fui arrebatado no dia do Senhor, e abriu-se uma porta no céu, e o Senhor o levou no céu. Foi quando ele teve toda a visão do Apocalipse. E Daniel também. Então é como se Deus pega aqueles homens, suba. Lá no livro do Apocalipse, Deus fala a João no capítulo 4, suba até aqui. Uau! O corpo dele é ali, mas suba até aqui, e eu vou te mostrar coisas que são, que devem acontecer e que serão depois dessas. Todos os homens de Deus tiveram o reino dos céus como revelação, e tiveram acesso ao reino dos céus, da mesma forma que você está me vendo. Porque o servo de Deus de revelação, ele tem a chave de abrir e fechar. Pastor, isso está certo? Não, isso está corretíssimo. Jesus disse que todos deveriam ter essa chave, porque em oração você abre, em oração você fecha. Todo que pede, recebe, todo que bate, se abre, porque nós temos a chave do ligar e do Então, se você não tem essa chave, você não é pobre de espírito, você não tem acesso ao reino dos céus. Mas eu sei que você quer ter. Isso é para quem? Para todos. Mas vamos lá. A primeira coisa que Jesus está nos ensinando aqui, nos instruindo, deixando claro aqui, a pobreza de espírito é o que leva à oração. Então há uma coisa interessante aqui. O pobre de espírito tem acesso ao reino dos céus. Por isso ele ora. E quanto mais ele ora, mais pobre de espírito ele é, e mais acesso ao reino dos céus ele é. É um profundo abismo. Ou seja, ver Deus, conhecer Deus, ter experiência com Deus, estar diante de Deus, não satisfaz ninguém. Quem tem experiência com Deus se dá por satisfeito, é o contrário, gente. Quanto mais profundo você entrar no Senhor, mais fome você terá, não satisfação. Deus não produz satisfação, Ele produz fome. Quanto mais perto de Deus, mais fome dele você tem. Quanto mais longe, mais satisfeito você vai ficando. Então a presença de Deus não gera satisfação, ela gera mais fome por presença, porque Ele é tão inesgotável, Ele é tão inexplicável, Ele é tão inexprimível. Davi chega a dizer que diante dele nós temos delícias eternas. Eu não sei que tipo de delícia é, só sei que ninguém se satisfaz, sempre quer mais. Sempre quer mais. Então pobreza de espírito é o que leva à oração. E a oração é de súplica, é sempre de alguém pobre de espírito. Aí nós fazemos uma pergunta: pastor, o que é
pobreza de espírito. Você pode falar que é um monte de coisa. A palavra pobre é uma palavra comum a todos. Mas vamos fazer aqui algumas perguntas óbvias. O que é um pobre de riqueza? O que é uma pessoa pobre de amor? Você já tem a resposta. Uma pessoa pobre de riqueza é uma pessoa carente de dinheiro. Uma pessoa pobre de amor é uma pessoa carente emocional. Uma pessoa pobre de espírito, ele é carente de quê? De coisas. Gente, o texto é claro. Se fosse dinheiro, Jesus, você não pode confundir esse texto com bem-aventurados pobres. Jesus não está falando de carência financeira, de pedinte. Ele não está falando de carência afetiva. Ele está falando de um tipo de carência. Jesus nunca falou palavras ao léu. Ele sempre foi intencional. Veja bem, o Senhor está dizendo que desse pobre de espírito, dessa pessoa que tem esse tipo de carência, dele é o reino dos céus. Ele tem um acesso, passagem livre. Preste atenção, pobre vive de caridade. O pobre vive de depender dos outros. O pobre é um dependente. O pobre também é um pendente. Pelo menos no sentido que Jesus está falando. Aqui no Brasil a gente tem a ideia de que pobre é qualquer pessoa que não é rica. Mas na Bíblia não. Rico é rico, pobre é pobre. Quem não é nenhuma coisa nem outra, não é chamado nem de pobre nem de rico na Bíblia. Vou te explicar. De que tipo de pobre que Jesus está falando aqui? É a pessoa que não tem condições e ela é chamada de pobre? Não é o contexto da Bíblia. Sou pobre, porque alguém fala, pastor, eu sou pobre e não sou pedinte. Eu sou pobre e não dependo dos outros. Eu sou pobre e não vivo de caridade. Concordo com a nossa cultura, mas o contexto bíblico aqui você vai me entender. Porque Jesus usa o termo pobres de espírito têm o reino dos céus. Que tipo de pobre ele está falando? A palavra grega aqui para pobre é a palavra pitochos, que quer dizer mendicância. Literalmente, quando Jesus usa o termo pobre, ele está falando aquele que pede esmola. Então não é só uma pessoa que tem ausência de riqueza, que se sustenta, mas não é rico. É o pedinte mesmo. Você entende o que eu estou falando ou não? É o mendigo. Quando Jesus fala bem-aventurado o pobre de espírito, ele fala bem-aventurado o mendigo de espírito. Então é menos que pobre, é um miserável. Jesus está querendo dizer, o servo de Deus deve ter necessidade insaciável, porém espiritual. Assim como o mendigo tem necessidades financeiras e não são satisfeitas, por isso todo dia ele vai lá e pede esmola. O servo de Deus, todos os dias ele deve orar como um pedinte, necessitado de coisas espirituais, como um mendigo tem necessidade de coisas materiais. A necessidade do servo de Deus é feito por parafrase de Jesus aqui, do mesmo nível de necessidade do mendigo. O mendigo recebe hoje, mas não tem amanhã, então ele tem que voltar e pedir amanhã. Então o servo de Deus tem que entender que a oração dele hoje não substitui a de amanhã. Entendeu ou não? E o pedinte na Bíblia é o termo para suplicar. Quando você vê mendigo pedindo esmola na Bíblia, o termo que nós encontramos é: Senhor, eu vos suplico, me dá uma esmola. Eu suplico por uma esmola. É o termo para pedir. É mais do que orar, é implorar. O servo do Senhor deve viver suplicando, implorando aos pés, clamando, pedindo desesperadamente, assim
como os mendigos fazem por dinheiro. Como um faminto faz por comida, alguém com frio faz por um cobertor. Eles devem suplicar pelas necessidades espirituais, como os mendigos necessitam das necessidades materiais. O homem de oração, ele se tornou um homem de oração, porque ele se comporta diante de Deus como um mendigo espiritual. Ele está tão carente de Deus, das necessidades espirituais, de se alimentar de Deus, que a oração de ontem não supriu ele, então ele volta hoje de novo. E a de hoje não supriu ele, então ele volta amanhã de novo. Então ele está sempre à sua porta dizendo: abre, Senhor. O nome disso é suplicar. Jesus fala que esse pobre de espírito, ele tem essa necessidade espiritual suprida e acesso ao reino dos céus. O contexto é: ele vive e tem profundas experiências e revelações. O homem de oração é um pedinte espiritual. Ele tem carência pelo Senhor, carência por ouvir a voz de Deus, carência por depender de Deus, carência por saber o que Deus pensa da criação dos filhos, carência por saber o que Deus pensa, se ele vende ou se ele compra, ou se ele vai ou se ele não vai. Tudo na boca do homem de oração é: vamos falar com Deus e ver o que ele pensa disso, porque ele é um carente do Senhor. É nesse sentido também que Jesus afirmou que o reino dos céus não é ser salvo apenas. O reino dos céus, o qual pertence aos pobres de espírito, esse reino é conquistado por esforço e violência. E qual é o esforço e a violência do pobre de espírito? O esforço e a violência é a oração. Esse reino dos céus, que o pobre de espírito tem ele livre acesso a ele, a oração é isso, gente. A oração é fazer violência aos céus. A oração é ser violento, é ter força para atingir aquilo que está invisível, é ser forte o suficiente para não deixar o diabo sê-lo o suficiente. Quem ora demonstra que é fraco, mas também demonstra que é forte. Ou seja, orar é isso: demonstrar necessidades espirituais e suplicar por elas, pedir, implorando por elas, até vê-las supridas. Por isso que suplicar é pedir, pedir desesperadamente. Todos os mendigos estão suplicando, e chegaram ao nível mais humilhante do ser humano de rebaixar-se a pedir. Ou seja, oração é ir atrás de porção diária. Em oração que vamos atrás da nossa porção diária do pão do céu. Quem não ora diariamente está sem fome de Deus. Quer dizer, ele está morrendo de fome, mas não sabe. A falta de oração, então, demonstra falta de apetite pelo pão do céu ou de necessidades espirituais. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Deus quer que você ore? Responda. É da vontade de Deus que você ore? É da vontade do diabo que você ore? Então vamos lá. É da vontade de Deus que você ore, amém? E é da vontade do diabo que você não ore, amém? Então não orar, eu estou satisfazendo a vontade de quem? Você tem coragem de falar? Qual vontade você está satisfazendo ao não orar? Esse é o reino dos céus que nós conquistamos com força e violência. E a força e a violência dita por Jesus é a oração. Então orar é ser violento.
espiritualmente. É avançar todo dia. Imagine que você está numa guerra, e uma guerra centenária. E na guerra você tem que ter muitas coisas: insistência, paciência e resiliência. Todo dia você vai conquistando um terreno, e orar diário é conquistar todo dia um pedaço do terreno na vitória. Você sempre está avançando se você orar diariamente. Mas se você não orar, você começa estagnando, e o inimigo vai avançando, e você começa a recuar. Oração é uma grande estratégia de guerra. Por isso que orar é fazer violência no reino espiritual. Então, se o Senhor disse que a sua casa seria chamada casa de oração, gente, o próprio Jesus disse: minha casa será chamada casa de oração. Devemos fazer uma pergunta: que lugar mais importante para Deus teríamos que o lugar da oração? Qualquer lugar em oração é terra santa. Se a casa do Senhor seria chamada casa de oração, que lugar seria mais importante para Deus do que o lugar da oração? Na batalha espiritual, gente, isso aqui é o mais importante de todas. Na batalha espiritual, de todas, a oração é a que mais fere o diabo. Eu vou dizer de novo. Na batalha espiritual, de todas as armas que você possa ter, a oração é a que mais fere o diabo. E o diabo sofre tanto com a oração, mas tanto, que ele arregimenta, arrebanha todo o exército possível para fazer você não orar. É como se ele trombasse com uma carreta e deixasse ele estraçalhado toda vez que você ora. Na batalha espiritual, a oração é a que mais arrebenta com o diabo. Se você quiser uma boa teologia, na internet está cheia. Se você quiser uma má teologia, na internet está cheia. Todo o conhecimento está disponível hoje na internet. A meu ver, a internet realmente virou a árvore do conhecimento do bem e do mal hoje. Se você quer coisas boas, você tem na internet. Se você quer coisas ruins, você tem na internet. Então você quer uma boa teologia, você terá na internet. Você quer uma má teologia, você terá na internet. Você quer um homem de Deus, boas pregações não lhe faltam hoje. Agora tem uma coisa que nunca será substituída pela internet, metaverso, ou seja lá o que for. Qualquer tecnologia não substitui o acesso a Deus. Sempre vai ter que ser pela oração. Nunca vai mudar. Por isso que o diabo investe tanto contra a oração. Por isso que o diabo batalha tanto. E na batalha espiritual, essa é a que mais fere o diabo. Se você decidir orar, saiba que não será fácil, pois todo o inferno estará contra você. Mas se você decidir não orar, saiba que será fácil, pois todo o inferno pode ficar do seu lado. Então é assim, a ideia do diabo é contar com a cooperação da sua carne na falta de oração. E o diabo sabe que a carne é terrível, então ele imagina que você não vai orar, porque a carne não quer orar. Então o irmão me disse: pastor, eu não sei, eu estou me sentindo um peso tão grande nessa igreja, por oração. Eu não entendo. Esses meus irmãos disseram: essa igreja não prega santidade, essa igreja não prega oração, essa igreja não prega. Aí quando a gente prega, você fica em crise. Mas tem uma coisa boa, tem muitas igrejas aí que não valorizam isso, não valorizam santidade, arrependimento, oração. Você pode vir para lá e tem uns coach lá pregando, então não precisa ficar aqui. Eu priorizo segurança espiritual, porque um pregador espiritual gera mentalidade espiritual. Um pregador carnal gera mentalidade carnal, porque uma mensagem gerada na mente só alcança a mente, mas uma mensagem gerada no coração alcança o coração. Então você tem que saber o que você quer. Então fique em crise, fique ruim. Pastor, ainda não estou orando como deveria, mas vou continuar aqui até
o Espírito Santo, através da nossa boca, vencer essa maldita carne que nós temos, e ela for vencida, e aí a gente começa a orar. Mas deixa o Espírito Santo vencer sua carne. Agora, por que é assim? Porque o poder de Deus, preste atenção que eu vou dizer, olhe bem para mim. O poder do homem de Deus não é bem do homem. Apesar do homem estar de posse do poder, ele ainda é de Deus. Esse poder, o homem não tem nada. Ele é um mendigo, não estou dizendo. Naquela parábola do bom samaritano, você não é o bom samaritano. Você é o ferido à beira do caminho. Você pensou que você era o bom samaritano? Nós somos o cara à beira do caminho, gente. O homem é comparado por Jesus aqui como um pedinte, um mendigo, um eterno necessitado por causa do Adão. A gente está à beira do caminho, ferido e pedindo. Esse miserável do Adão. Aí Adão olha e fala assim, ó, uma coisa eu fiz, as outras foi você, então vigia. Agora veja, o poder do homem de Deus ainda é o poder de Deus. Então, o poder do homem de Deus se consiste em uma coisa: no acesso a Deus. Então, o poder do homem de Deus se consiste na oração. Esse final de semana, alguém estava pregando em Brasília, eu não estava, mas meu filho, fofoqueiro do jeito que ele é, estou brincando, viu o cara pregando e me mandou, pai, tá certo isso. A hora que eu vi, o cara estava dizendo que, gente, esse negócio de dizer que oração traz poder é mentira, heresia. Gente, pelo amor de Deus, você está pregando, ensinando o povo a orar, e vem uns pregadores, ensina que não precisa orar. Quem sai ganhando com um negócio desse? Só o diabo. O cara está sendo usado por Deus ou por diabo, dizendo que não precisa orar? É claro que é o diabo, e uma multidão ouvindo. É grave isso. Então, pera lá, quando os apóstolos oraram, o poder desceu. Quando Elias orou, o poder desceu. É tipo assim, a Bíblia fala uma coisa e eu falo outra. O povo hoje ficou doido, gente. E chegamos a esse nível. Finney estava errado, Wesley estava errado, todos os avivamentos estavam errados, os discípulos estavam errados, Jesus estava errado. Mas o cidadão agora descobriu que em pleno século 29, ele está certo e a Bíblia está errada. Miserável. Você parou para pensar na loucura desse povo? O cara descobriu que a Bíblia é errada e ele é certo. Esse dia eu escrevi um negócio na internet, o cara escreveu, Finney está errado, e me prova na Bíblia que Finney está certo. Eu falei, irmão, quem sou eu, irmão? Se Finney, que ganhou 4 milhões de almas, está errado, quem sou eu perto de você que está certo? Se você é melhor que Finney, irmão, quem sou eu perto de você? Eu não vou te responder. Não, vamos lá, prova. Eu não tenho essa capacidade de te responder, meu irmão. Você é melhor que Finney, cara, coitado de mim. Finney ganhou 4 milhões de almas e ele está errado, que sobra de mim então? É nesse nível as coisas hoje, gente. É desse jeito. Eu preciso de Deus para continuar ouvindo coisas como essa de um garoto de 7 ou 9, eu não lembro qual eu falei para vocês, 7, e esse menino possuía, e ele andava pela casa nas paredes, igual o filme de Hollywood, gente, andava assim, ó, quando o demônio vinha ele andava assim, nas paredes. O menino tentou suicídio, daquela idade, mas agora o Espírito Santo veio sobre ele, e agora ele está orando em línguas. Agora eu estou vendo crianças pegando crianças de 6, 7 anos, pegando meus livros, que são completamente didáticos, são acadêmicos, e lendo e entendendo o que tem crente que não entende. Falei, Senhor, eu tenho que melhorar a minha comunicação com as crianças, usar umas calças rasgadas. Antigamente, quando você usava uma calça desse tamanho, hoje está na moda. Antigamente era calça de pegar frango, não era que falava? Agora você usa umas calças assim,
Como diz a Isabela, você vai com o paletó do Januário, pai? Alguns vão entender só. Eu falo, Isabela, vai se catar, vai. Esse dia eu falei para Isabela, vai arrumar um namorado. Não, não vai não, é brincadeira. O pai está brincando. Já vi pegar no meu pé, pelo amor de Deus. Me erra, guria. Eu vou te dizer uma coisa, irmão. Eu preciso estar aos pés da cruz. Falei, Senhor, eu tenho que melhorar. Eu vou procurar um curso para melhorar a minha comunicação. Porque o Senhor me deu um negócio aí com crianças, eu não sabia. Falou assim, eu só vou te pedir uma coisa. Deus falou, só uma coisa que eu quero. Não atrapalha. Está dando certo. Porque quem pega a sua palavra e põe dentro da cabeça da criança e traduz para a linguagem dela, sou eu. Não faz nada, não faz nada. Desse jeito tá bom. Ah, então tá bom então. Sou eu que falo. Então você pode falar a teologia que você quiser. Eu pego e ponho dentro da cabecinha deles do jeito que eles entendem. Então eu só vou te pedir uma coisa. Não atrapalha. Não, então tá bom, senhor, tá bom, não vou atrapalhar. Agora eu preciso, gente, todos os dias dobrar os meus joelhos e falar, Senhor, não para a sua obra. Senhor, quantas irão receber hoje? Quantos idosos hoje serão impactados? Então quando eu subo eu tenho uma fé, uma convicção, que eu já fui preparado lá no quarto de oração. Aqui agora eu só tenho que abrir o frasco e exalar o perfume. Então eu tenho confiança. Agora quando eu não faço isso, eu estou duvidoso se a obra é de Deus. Então eu sou tão mendigo, que eu me sinto débil. E parece que quanto mais ele vai fazendo, mais fardo eu sinto nas costas. Falo, meu Deus, eu preciso orar mais ainda. Olha o que aconteceu nesse culto. Mas tem gente que é assim, ele vê uma grande obra e fala, uau, Deus está comigo, e para de orar. Deveria ser o contrário. O pão, o maná de hoje tem que ser comido hoje. Amanhã você vai ter outro. Então a oração sua de hoje não serve para amanhã. Amanhã você vai ter que suplicar de novo e pedir de novo. Eu costumo dizer, sempre quando eu vou para o meu lugar de oração, faço, Senhor, vim comprar óleo. É isso que Paulo fala, enchei-vos do Espírito. A palavra encher ali é, todo dia você tem que buscar óleo. Então todo dia quando eu dobro o joelho, eu falo, Senhor, eu vim aqui comprar óleo. Vim aqui comprar vinho no boteco do seu Joel. Alguns vão entender. Eu também não vou explicar que perde a graça. Eu vou ter que explicar, senão tem uns que não entendem. Sem dinheiro, Du. É isso aí, porque eu sou pobre. Vim de comprar e sem dinheiro. É isso. Obrigado, irmão. Você não ora muito, mas está cheio das revelações. Vai ler, né? Estou brincando. É isso aí. Eu falo, Senhor, eu vim. Vê lá na parábola das virgens. Sai, compre óleo. Orar é todo dia buscar o azeite que você precisa. Nunca ouça um homem que não ouve a Deus, gente. Sabe por que o povo hoje não exige pregadores ungidos? Porque eles também não estão ungidos. Só sabe quem tem unção. Quem tem unção é fio desencapado. Com fio desencapado. Então você aceita qualquer coisa. Oração é o canal que todo o poder de Deus flui para os homens e dos homens para os outros homens. Deus quer que você ore e o diabo não quer que você ore. Decida a vontade de quem você vai fazer. A verdadeira escola, meus amados irmãos, do sobrenatural não está nas salas. Não existe uma teologia da sarça. Não existe uma teologia da arca. Não existe uma teologia do fogo de Elias que desceu, ou do sol que parou. Você já viu alguém na sala de aula falando, não, vamos decidir aqui hermeneuticamente qual era os graus da sarça. Não existe uma teologia do fogo. Então
não existe teologia do sobrenatural, porque o sobrenatural não se aprende nas academias, se aprende no quarto da oração. É uma experiência que você tem que ter com o próprio Deus, é receber do próprio Deus. E você sabe por quê? Simplesmente porque a oração é mais uma questão de coração do que de escola. É mais sobre sentimentos do que palavras. E eu te explico. Orar é a melhor escola para aprender a orar. Oração é o melhor dicionário para definir a arte e a natureza da oração. Ora para orar. Se define oração com a oração. Ou seja, guarde isso no seu coração. Oração é um poderoso pedido de um filho ao Pai. Deus é nosso Pai. Pedir e receber são parte dessa relação de pai para filho. Você não entendeu, não? Orar, então, é esticar os braços, desesperado, e esperar o abraço do Pai. Isso é um pedinte, implorar o abraço do Pai. Agora me responda uma coisa: é possível ter uma grande afinidade com Jesus sem oração? É possível ter o Espírito Santo sem antes ter o espírito de oração? Oração é a obra de Deus que os homens podem participar. Você parou para pensar nisso? Eis uma obra sobrenatural que Deus me permite participar. Os homens e mulheres de Deus são obrigados a orar. Olhe bem para mim. Deus tem uma preocupação muito grande de que os homens e mulheres oram. Pois os homens são aperfeiçoados quando oram, e o mundo é mudado pelas suas orações. A oração torna os homens mais cheios de Deus e o mundo mais cheios de homens de Deus. Eu vou dizer de novo. Deus tem uma preocupação muito grande com a sua oração, porque os homens são aperfeiçoados enquanto oram, e o mundo mudado pelas suas orações. Em outras palavras, oração torna os homens mais cheios de Deus e o mundo mais cheios de homens de Deus. Então, por que a oração interessa a Deus? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Porque a obra de Deus começa com os homens de Deus, e os homens de Deus começam com a oração. Sem homens de Deus o mundo sucumbe. Sem homens de Deus o mundo desfalece. Sem os homens santos de Deus o mundo é só mundo. Com os homens santos de Deus nós transportamos pessoas do reino das trevas para o reino de Deus. Vamos orar, gente. Comece e deixe Ele fazer o resto. Fique em pé. Tem fogo nos olhos, eu não, que era lindo assim. Levanta as mãos. Meu noivo, eu abro a minha casa. os irmãos louvou. Pode morar aqui. Eu quero que você Pode levante as suas morar mãos. aqui. Dedique aí 3 minutinhos ao Espírito Os Santo. olhos, eu não imaginava que era lindo. Você precisa estar assim, fascinado pelo Senhor, que era fascinado lindo por assim. Ele. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui. Eu quero que você levante as mãos.
Levanta as mãos e ore em línguas por alguns minutos. E contemple a majestade, a beleza de Jesus. Fala: Senhor, eu quero ter acesso ao reino dos céus. Fala: Senhor, eu quero ter acesso a revelações, ao reino dos céus. Levanta as mãos. O mais profundo do Espírito Santo está acessível a você. Vamos lá, igreja. Ainda essa semana, pessoas que terão experiências sobrenaturais com o Espírito Santo, experiências surpreendentes com o Espírito Santo. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, vamos, levanta a sua voz. Queira mais, queira mais, queira mais. As minhas lamparinas, vamos, igreja, estão acesas. Saia do raso, saia do raso. Vai fundo agora, vai fundo agora. Estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. Ele quer revelar-se a você. Só bater. Bata agora na porta, bata aí. Com a sua adoração, queime incenso agora. Queime incenso agora. Queime incenso. Queima. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Ore forte, ore alto. E eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Quem ama o Senhor, eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos. O que é que ele é? Diga a ele. Espírito Santo, visita a sua igreja. Tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim. Oh, essa é a visão do Senhor. Essa é a visão que você deve entender. Esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos. Que era linda assim, que era linda assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui. Levanta a sua mão. Fala: Senhor Espírito Santo, eu quero ter profundas experiências contigo. Fale com Ele, fale, se dedique a Ele agora. Ele está interessado em se revelar a você. Uou! Levanta as mãos, Maranata, ora vem.
Eu declaro aqui que ainda essa semana, filhos serão visitados, netos e sobrinhos serão visitados, irmãos serão visitados. Choralabastolo. Pessoas estão sendo batizadas com o Espírito Santo. Oh Espírito Santo, nós te amamos. Nós te amamos, Espírito Santo. Tu és maravilhoso, Espírito Santo. Tu és maravilhoso, Espírito Santo. Obrigado pela tua presença aqui nessa noite. Olá, você conhece a Bíblia M'Cheyne? Eu sou o pastor Hernandes Santos e eu venho aqui para indicar a Bíblia M'Cheyne, uma Bíblia de 1842. Costumam-se dizer que é a Bíblia dos avivalistas. Por quê? Olha quem indica essa Bíblia: Martyn Lloyd-Jones, John Stott, Charles Spurgeon, Charles Finney e o próprio D.A. Carson. Olha o que John Stott diz: sou grato a Martyn Lloyd-Jones por me indicar o método de leitura M'Cheyne. D.A. Carson escreveu um livro por título Por Amor a Deus, especificamente para incentivar o método de leitura M'Cheyne. Reverendo Hernandes Dias Lopes diz: tenho grande alegria de recomendar a Bíblia M'Cheyne, faço isso com entusiasmo e profunda expectativa. M'Cheyne foi um ministro do Evangelho, cheio do Espírito Santo, por isso desenvolveu o sistema M'Cheyne de leitura da Bíblia. É a chamada, gente, Bíblia dos avivalistas, porque eles desenvolveram, o Dr. M'Cheyne desenvolveu um sistema de ler a Bíblia diariamente. Como é que funciona essa Bíblia? O que é que ela tem de diferente das demais? Nenhuma outra Bíblia você vai encontrar assim. Ela tem a leitura familiar, que é a parte da Bíblia que você lê em família, e a leitura pessoal, é a parte da Bíblia que você lê sozinho. Vou um exemplo aqui. 1º de janeiro, Gênesis 1, leitura familiar. Ainda em 1º de janeiro, Mateus 1. Aí, depois de Gênesis 1 e Mateus 1, viu? Velho e Novo Testamento junto, vem a leitura pessoal ainda em 1º de janeiro. Esdras 1, Atos 1, ainda em 1º de janeiro. Aí vai 2º de janeiro, leitura familiar, Gênesis 2, Mateus 2, aí leitura pessoal, Esdras 2. Só que hoje eu estou gravando, gente, em 28 de maio. Então eu começo a ler a Bíblia em 28 de maio e leio ela toda até o final. Aí, quando chegar 1º de janeiro, eu começo. Salmos em azul, palavras proféticas em verde, palavras de Jesus em vermelho. E o sistema M'Cheyne é o único sistema de devocional diário de Bíblia. Se você levar essa Bíblia na igreja, não vai te resolver. É Bíblia para ficar do lado, em casa, eu e a minha esposa. Do meu lado fica a minha Bíblia, do lado dela fica a Bíblia dela. Meu filho tem a Bíblia dele. Nós lemos em família a parte da leitura Bíblia familiar e depois a gente lê a parte da leitura bíblica pessoal. Gente, é um espetáculo a Bíblia M'Cheyne. Olha,
Você pode até encontrar na internet outras pessoas vendendo a Bíblia M'Cheyne, mas são vendas de Bíblia usadas. Porque, veja bem, ela é uma Bíblia rara, de 1842. A linguagem já é atualizada de Ferreira de Almeida. Tem gente vendendo Bíblia de R$900, gente vendendo de R$400, por se tratar de uma Bíblia rara. Tem gente vendendo até mais barato, só que são Bíblias usadas. A nossa é Bíblia nova. Nós vamos enviar, vai chegar para sua casa, é a maneira de trazer avivamento na sua casa. M'Cheyne era um avivalista, então ele desenvolveu um sistema de leitura bíblica diária. Qual a ideia de M'Cheyne? Ler o Velho Testamento, Salmos e o Novo Testamento 2 vezes por ano. Então você vai ler a Bíblia inteira no ano, sendo que o Novo Testamento 2 vezes por ano e de forma muito bem organizada. E as revelações desse avivalista chamado Robert Murray M'Cheyne. Adquira a sua e vai chegar na sua casa.